Ponto de partida de sexta-feira no ar. Como vocês sabem, não tem teleprompter, não tem roteiro, sou eu, são vocês, são as provocações, as críticas, os comentários que vocês deixam, as perguntas que vocês fazem ao longo da semana nos dois vídeos de ponto de partida. E eu queria começar essa semana primeiro. Vocês estão vendo que eu estou um pouco sem voz. Eu estou numa semana de embate com o meu sistema respiratório. A Covid me deixou uma asma com a qual eu ainda estou aprendendo a lidar. Eu sou irmão de asmáticos, mas eu nunca tive. E eu passei a ter. Essa semana eu tive que dar uma ajustada em que bombinha que eu estava usando. Tal. O ponto de partida de quarta foi bem difícil de fazer, porque eu ficava sem ar entre as... no meio da gravação. E hoje eu tô... Eu não sei se tem a ver com isso, hoje eu acordei rouco. Sem noitada. Eu queria começar hoje com um comentário que não tem nada a ver com nenhum comentário particular. Mas é uma reclamação a qual eu tenho ouvido muito. São comentários espalhados e que aparecem de vez em quando em vídeos no YouTube, em vídeos no meu Instagram pessoal, @PedroDoria, vão lá. Muitos DMs, alguns e-mails, amigos pelo WhatsApp, mas que tem lá 2 todo dia. E o comentário é o seguinte: você só bate na esquerda. Você só está batendo na esquerda. Olha, os meus últimos vídeos foram focados na esquerda, sim. Mas não é verdade que eu só bato na esquerda. Eu só falei de Pablo Marçal quase que setembro inteiro. Não é verdade nem que a maneira como eu bato na esquerda é equivalente à maneira como eu bato na direita. Eu nitidamente, quem me acompanha há tempo sabe disso, eu nitidamente percebo que existe dentro do movimento iniciado pelo Jair Bolsonaro, há um movimento antidemocrático ali, que não existe na esquerda. Não é que não existam pessoas antidemocráticas na esquerda, é só que essas pessoas não têm voto, não têm eleitorado. Eu não sou uma pessoa de esquerda, então não esperem de mim um discurso pró-esquerda. Eu sou uma pessoa que vem da esquerda. Eu fui de esquerda. Eu fui na adolescência e como jovem adulto. Quando minha filha nasceu, ela é adulta hoje. Quando minha filha nasceu, eu ainda era uma pessoa de esquerda. Eu prefiro usar a divisão que o Christian Lynch usa, que é socialismo, liberalismo, conservadorismo, como as 3 macro-ideologias, todas com várias variações internamente, as 3 macro-ideologias nas democracias ocidentais, porque eu acho que isso nos ajuda a dividir melhor do que esses termos de direita e esquerda. Por ter sido socialista, mesmo sendo liberal, eu certamente entendo muito melhor a cabeça socialista do que a cabeça conservadora. Isso tende a fazer com que eu gostaria que fosse diferente. Mas eu tenho mais empatia por socialistas do que eu tenho por conservadores. E por essa palavra empatia, o que eu quero dizer é o seguinte: eu consigo me botar nos pés de um socialista, de uma pessoa de esquerda, com muito mais facilidade que eu consigo me botar nos pés de uma pessoa conservadora. Eu nunca senti as dores de uma pessoa conservadora. Eu nunca tive as indignações de uma pessoa conservadora. Eu nunca tive as reações de uma pessoa conservadora. Então, eu respeito intelectualmente, mas não é algo que eu sinto emocionalmente. Eu não conheço como é estar ali. Eu conheço como é estar ali na esquerda. Então, isso tem algumas consequências no mundo real aqui de carne e osso. Uma dessas consequências é a seguinte: quando eu sou cancelado pela esquerda, dói muito mais do que quando eu sou cancelado pela direita.
Eu sempre sinto muito mais. Eu sinto como se fosse pessoal. Eu ainda sinto que eu tenho muitos valores em comuns com a esquerda. Eu tenho mesmo, entendeu? Do ponto de vista do comportamento, é tudo igual. É, e com alguns pedaços da esquerda é muito, muito, muito parecido. Com o movimento ambiental, por exemplo, entendeu? É muito parecido. Então, tem uma dor ali, mas isso é um outro debate, isso é problema meu, como jornalista que vive nas redes sociais, porque cancelamentos acontecerão, então eu que lide com a coisa. O ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte. Em setembro, eu achava que existia um fenômeno que precisava ser compreendido. O que esses pontos de partida são, em essência, são eu tentando compreender as coisas, porque o processo de análise política é esse. A cada vez que você escreve um texto, seja para ser lido, como é o caso do ponto de partida, seja para ser lido tipo, em voz alta, né? Ou seja para ser lido no papel, na tela do computador, em texto, o texto é, em essência, um exercício de uma busca por compreensão. Você escreve para compreender. E eu considerava que era necessário compreender o fenômeno Pablo Marçal, porque foi nitidamente a primeira pessoa a tirar o fogo de Jair Bolsonaro. Ele chegou lá, não tinha apoio do Bolsonaro, não deu nem aí, foi lá e pegou o eleitorado do Bolsonaro. Pegou. Foi um troço muito impressionante. Tem um aspecto positivo dessa história, que é o seguinte. Bolsonaro sai desta eleição municipal muito mais fraco do que ele jamais teve desde que ele chegou à presidência da República. Pela primeira vez, a gente vê a liderança do Bolsonaro dentro da direita ameaçada. Isso é uma grande notícia. Eu não estou dizendo que ser ameaçado pelo Pablo Marçal seja uma boa notícia, mas ter sido ameaçado é uma grande notícia. E ele sai com essa liderança ameaçada pela sua covardia pessoal. Bolsonaro não é um líder. Ele é percebido como líder por uma quantidade grande de eleitores, mas ele não é um líder. Porque um líder diz para onde que as pessoas têm de ir. Aponta um caminho. Entendeu? As pessoas seguem ou não. Mas o que o líder tem que fazer é, olha, essa é a minha visão, venham comigo. E convencer essas pessoas e trazer essas pessoas. O Bolsonaro não faz isso. O que o Bolsonaro faz é ficar como uma biruta tonta, tentando entender para onde que aquele público está indo para ir junto. Para parecer assim que está falando aquelas pessoas coisas que as pessoas... Então, quando ele apoiou o Nunes, apareceu o Marçal, os eleitores daí foram para o Marçal, ele se apavorou. Tanto que, e esse é um dos grandes símbolos de como a liderança dele está ameaçada, o Nunes esses dias foi fazer campanha junto com o Bolsonaro num culto e ficou falando para quem quisesse ouvir. Eu estou aqui com o Bolsonaro porque o Tarcísio me pediu. Se o Tarcísio não tivesse pedido, eu não saía com esse sujeito, não. Não foi com essas palavras que ele falou, evidentemente, mas era isso que ele queria dizer. Ronaldo Caiado está fazendo campanha anti-Bolsonaro em Goiânia. Não só em Goiânia, mas principalmente em Goiânia, nesse momento. Entendeu? Em Curitiba, a traição do Bolsonaro foi claríssima. Isso quer dizer, em essência, o seguinte: para os políticos de direita, ficou claro que a promessa de apoio de Bolsonaro não quer dizer nada. Ele é um cara que trai, ele é um cara que mete facadas pelas costas. E os políticos de direita perceberem que o Bolsonaro não é dono daqueles votos e que eles não dependem daqueles votos e que não adianta contar com o apoio dele, é excelente para a democracia brasileira. Eu tenho falado mais da esquerda desde que o primeiro turno acabou, porque a esquerda teve uma imensa derrota e eu acho que é preciso compreender. Eu acho que é preciso compreender a natureza dessa derrota, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o presidente Lula chegou mal no Planalto.
ele fez uma distribuição de ministérios e depois que ele distribuiu os ministérios, o que ele fez, em essência, foi agir como se ele não tivesse sido eleito por uma frente ampla. O discurso dele de política externa é um discurso de esquerda. É um discurso abertamente de esquerda, que inclui no pacote a simpatia declarada por ditadores que ou são de esquerda ou são anti-americanos. Talvez as pessoas de esquerda não consigam perceber, achem que é um discurso razoável, tudo certo. Qualquer pessoa que não é de esquerda olha a coisa pelo que ela é. É um discurso anti-americano. Não é necessariamente anti-americano. Gente, em qualquer discussão relevante dos últimos 2 anos, o Brasil se posicionou em oposição aos Estados Unidos, em qualquer tema importante. Se isso não é, em essência, um discurso anti-americano, pode ser, tá? O presidente eleito tem o direito de ditar a política externa, inclusive de apoiar as ditaduras que ele quiser. E todos os presidentes eleitos apoiam ditaduras. Entendeu? O problema é o critério. Ou não o problema, a questão fundamental aí é o critério. Porque se você tem um eleitorado que é basicamente conservador, o que você percebe nitidamente é que não rola, entende? O eleitorado não vai gostar e o eleitorado não gostou. A questão identitária, que é uma questão muito forte para a primeira-dama Janja Lula da Silva, e que ela veste com muita verve, ela é muito impopular. E ela não é muito impopular apenas porque as pessoas não têm um senso de justiça. Porque, veja, políticas públicas para enfrentar injustiças, entendeu? Desigualdades que existem no Brasil não são políticas impopulares. A política de cotas na universidade, na graduação, é uma política de sucesso. O Bolsa Família é uma política de sucesso. Essas não são políticas contra a qual o povo brasileiro, quando você mede por pesquisa, o povo brasileiro não é contra essas políticas, tá? Elas são políticas de sucesso, elas são percebidas como políticas de sucesso. Talvez precise de um ajuste ou outro, mas é detalhe, não é? O princípio da política está ali. O problema é que o discurso identitário vai além disso. Ele rompe com um paradigma essencial da ideia de democracia liberal, que é a de que todos somos iguais perante a lei, nos seus direitos e deveres. O discurso identitário quer romper com esse senso de igualdade e quer distribuir a sociedade em grupos com valores diferentes. O discurso histórico pode ser bonito, o discurso filosófico pode ter lá seu interesse. Eu sei que é, dentro de um pedaço da esquerda, um discurso muito popular, mas não é um discurso que a sociedade brasileira aceite. Lula só venceu essa eleição porque do outro lado estava Jair Bolsonaro. Só por isso. Ele contou com alguns tipos de voto que ele não contaria normalmente. 2 desses votos são muito claros. Você tem um público que é o público de centro, que é o público liberal, verdadeiramente liberal. O que as pesquisas dizem é que somos, eu evidentemente faço parte desse grupo, somos entre 7 e 10 milhões de eleitores. 40% se inclinam um pouco mais à esquerda, 60% se inclinam um pouco mais à direita. E esses 40% que se inclinam um pouco mais à esquerda votaram no Lula contra o Bolsonaro. Os outros 60% votaram no Bolsonaro ou votaram no Lula. E você tem um percentual das mulheres de classe C que, preocupadas com incentivo de armas pelo Bolsonaro e preocupadas com a qualidade de escola, a qualidade de serviço de saúde, esse tipo de coisa, apesar dos valores
a respeito de comportamento emanados por Lula e pelo PT, apesar disso, votaram no Lula. Sem esses votos, Lula não teria tido aquela vírgula a mais que ele teve sobre o Bolsonaro, apesar da pandemia. O Boulos vai ter uma derrota feia em São Paulo. Tudo indica que o Nunes vai ganhar dele com uns 10 pontos de vantagem. Com apagão da Enel. Com apagão. Apesar disso, São Paulo vai votar em Ricardo Nunes. É evidente que a esquerda tem que pensar sobre isso. E eu acho que está na hora de parar com esse discurso patriarcal de é porque eles são manipulados, eles não conhecem seus direitos. Gente, vamos começar a tratar adulto como adulto? Você acha que a pessoa precisa ter um doutorado em antropologia ou em sociologia ou em ciência política para compreender quais são os valores pessoais dela, o que ela quer, o que ela não quer, o que ela acredita, o que ela não acredita? A pessoa não precisa disso para ela ter valores pessoais, para ela descobrir em si uma integridade pessoal, para ela entender o que ela acha certo, o que ela acha errado, para entender que tipo de mundo ela quer viver. Ela não precisa disso. E as pessoas são mais bem informadas hoje do que eram no passado. E elas não são informadas pela imprensa, elas são informadas pelas redes sociais. Tem problema nas redes sociais? Tem desinformação nas redes sociais? Tem. Mas olha, se você pega a ciência, o pessoal que estuda efeito de rede social, os sinais que nós temos mais recentes são de que a desinformação não tem tanto efeito assim. As pessoas espalham desinformação, fake news? Espalham. Elas espalham a fake news que confirma as suas crenças. E elas acreditam mais ou menos. No fim dos contos, muito mais um jogo de confirmação daquilo que a pessoa já acredita. Existe espaço para convencer as pessoas de outra coisa? Existe. Mas tem que fazer esse trabalho. Ficar olhando pobre de direita, pelo amor de Deus. É preciso que vocês percebam, vocês de esquerda, percebam o tamanho do preconceito que existe nesse troço. Vejam, o bolsonarismo está rachando. Os eleitores não percebem o Tarcísio, como a esquerda vê, como uma extensão do Bolsonaro, não, tá? Ronaldo Caiado, obviamente, não é. Não vai ser uma eleição fácil a próxima. Eu acho, pessoalmente, que Lula ainda é favorito. Ele é o presidente da República, ele sabe operar a máquina. Isso tem peso na eleição. Mas vai ser, como está sendo nos Estados Unidos, como foi em 2022, uma eleição ali pau a pau, porque temos um país rachado. E o Lula só foi eleito porque gente que jamais votaria no Lula votou. Eu não estou falando mais de mim, é irrelevante meu voto. É um voto em 170 milhões de votos, entendeu? Não é isso que faz diferença. O problema é quem está no governo, que é a esquerda, que é o PT, começa a se aproximar do centro de verdade, inclusive em termos de valores, ou esta será uma eleição mais difícil. Bastante mais difícil. Porque uma quantidade imensa de pessoas que votaram no Lula contra o Bolsonaro não veem no Tarcísio ou em outros candidatos uma ameaça como o Bolsonaro foi. Eu não estou dizendo que não são. Essa é uma conversa para a gente ter ao longo dos próximos 2 anos. Não é percebido dessa forma. Virar as costas para o centro, quando você tem, de base da esquerda, 20% do eleitorado, é uma má ideia.
Se o Lula tem um percentual maior, o Lula, não a esquerda, se o Lula tem um percentual maior de eleitores, é porque ele tem um grupo muito fiel a ele no Nordeste, com uma identificação muito pessoal, construída com toda a justiça e não com fisiologismo, por políticas públicas reais. Mas é um público que é fiel ao Lula. O André Singer escreveu brilhantemente sobre isso. Não o PT, não a esquerda. Falei muito, né? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Gente, alguns de vocês, a gente já ouviu também, gostariam de contribuir mais com o Meio. A gente tem um novo plano de assinaturas. Aquele plano de assinaturas, R$15 por mês, R$150 por ano, continua valendo. A gente tem um novo plano de assinatura, que é um plano de R$70 por mês. E eu não lembro qual o valor anual, mas está lá na página de assinatura. E o ponto fundamental é, além de todo o conteúdo premium que nós temos, além do streaming do Meio, além de poder assistir a série do Ponto de Partida, o primeiro episódio já está no ar, além de tudo isso, vocês ainda podem assistir a todos os cursos que já demos no Meio. Eles estão todos lá abertos para vocês. Não sou só eu, tem Sérgio Besserman falando sobre mudanças climáticas, é possivelmente o maior especialista brasileiro sobre isso. Tem o Christian Lynch falando sobre quais são as ideologias brasileiras, explicando direitinho como cada uma. Tem curso de media training, como que você fala para redes sociais, como você fala para a imprensa, se você tem essa... Tem um monte de curso. R$70 por mês. Também tem uma assinatura anual que não é equivalente a 12 vezes os R$70. Assina lá. E eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida. Vamos lá. Rian Vergara. Sério, Doria, você sabe muito bem que a esquerda tem bastante razão, mas fica falando como se o século XX inteiro não fosse a prova disso. Sim, vamos fingir que o liberalismo decadente que você defende ainda é a salvação. Rian, eu e você acho que vivemos em séculos XX diferentes, tá? Na disputa de regimes, foi a democracia liberal que ganhou. Júlio Werner. Interessante que os países convencidos do auto-intitulado Primeiro Mundo têm um Estado pesado e que mete a mão em todo ditando regras. Dita regras, inclusive, para o resto do mundo, que nas palavras deles e de suas multinacionais deve ser liberal. Ter Estado mínimo, regras mínimas, o que vale para mim não vale para você. Mas ok, me pagam um salário mínimo de $20 a hora que podemos começar a cortar. Vale refeição, vale transpobre, convênio, FGTS, férias remuneradas, etc, etc. E outra coisa, para de puxar o saco do povo burro sim, se não fosse, não estaríamos no abismo de sempre com tantas riquezas que ainda sobraram. Júlio, sua leitura de história está errada, e sua leitura de política também. Para começar, a laissez-faire, essa ideia de Estado mínimo, a quantidade de pessoas que defendem isso é mínima. Quem começou a argumentar pesadamente por um estado de bem-estar social pesado no século XIX, na Inglaterra, foi John Stuart Mill, que era liberal. Quem começou a argumentar pesado por um estado de bem-estar social na Alemanha no século XIX foi Otto von Bismarck, que era conservador. Era quase que um déspota esclarecido. Eu não sei de onde que você tirou que um estado de bem-estar social, uma estrutura do Estado que dê dignidade às pessoas, que isso é algo que só a esquerda quer, que só socialistas acreditam. Isso é bobagem, cara. Um estado de bem-estar social, ou seja, saúde pública e universal, gratuita, super importante. Educação pública universal gratuita, super importante.
algum tipo de sistema de previdência pública super importante. Salário-desemprego e tal. Essas... Tem um monte de coisas aí que precisam ter no Estado de uma democracia liberal. O quanto que os Estados Unidos é um país torto por ser a única democracia grande no mundo que não tem saúde pública gratuita universal é um troço imenso. E olha que melhorou muito com o Obamacare, que é super recente, é impressionante. Não entra nessa história de Estado mínimo, porque 90% dos liberais não defendem Estado mínimo. Aliás, quem defende Estado mínimo desaparecendo, isso é coisa de libertário. Entende? Não vai nessa. Agora, sua opinião sobre gente pobre, cara, eu só posso lamentar. Você é um cara preconceituoso pra cacete. Com muitas certezas e que podia começar a ter um pouco mais de dúvidas. Na boa. Marcelo Carvalho. É sério isso? Eu espero estar vivo para ver daqui a 20 ou 25 anos a galera do Uber querendo se aposentar e batendo com a cara na porta. Não vamos esquecer dos empresários que querem Estado mínimo para os trabalhadores, mas quando sentem a dor na barriga, correm para pedir pinico no Estado. Periférico quer ganhar dinheiro queimando etapas e seguindo coach picareta. Fique à vontade, só não venha reclamar depois. Cara, de novo, eu sou empresário. Eu contribuo mensalmente para o INSS. Você... Eu não sei nem... Eu não sei nem por onde começar. Existem muitas maneiras de você pagar por uma aposentadoria. Existem previdência privada, existe a previdência pública. Eu tento sempre pagar o máximo para ter a melhor aposentadoria possível e estimulo todo mundo a fazê-lo, a contribuir o quanto puder contribuir para o INSS, entendeu? Para vir a ter uma aposentadoria. Ninguém é contra haver um sistema de previdência. É preciso haver um sistema de previdência. Agora, a gente tem uma questão com previdência, tá? E essa questão com previdência, esse problema com previdência, é o seguinte: tem um buraco. E o buraco na previdência não é um buraco que tem na previdência só no Brasil, não. É em todo o mundo. E esse buraco tem a ver diretamente com o fato de que a população está diminuindo. Ou está diminuindo o ritmo de crescimento. Ou seja, a lógica da previdência que a gente vê a partir dos anos 50, ela tem um problema que ela depende de ter mais gente jovem contribuindo para o número pequeno de velhos. E a gente está começando a ter menos jovens do que velhos. Primeiro porque os casais estão tendo menos filhos. Estão tendo menos filhos. Não tem... Então, quando as pessoas começam a ter menos filhos, você começa... Se cada casal tem um filho, eram 2 seres humanos que estão deixando um na Terra. Quando você começa a ver isso à torta e à direito, o que termina acontecendo é que aquela conta de ter um monte de jovem pagando para um número pequeno de velhos, para não falar da medicina que avança, né? Ela começa a não fechar, e a conta não está fechando. E aí você começa a criar uma dinâmica no Estado, que o Estado começa a gastar mais dinheiro com as pessoas velhas do que gasta com as pessoas novas. Isso é um problema. Porque isso é uma inversão. Porque o futuro, as pessoas que vão construir riqueza no futuro, são as pessoas jovens. Então, onde você tem que gastar pesadamente dinheiro é na educação, na saúde, no desempenho de criança, de adolescente. E a gente é um Estado que gasta muito com velho e pouco com novo. E antes que, por favor, pelo amor de Deus, me chamem de etarista, eu tenho 50 anos de idade. Tá bom, eu tenho 49, daqui a 2 semanas eu tenho 50. O ponto é... Olha aqui. Eu sou quase velho.
Eu estou chegando lá. Eu não estou sendo etarista. Eu só estou falando que tem um desequilíbrio que precisa ser encarado. O dinheiro do Estado não é um saco sem fundo. E aí, quando você começa a decidir que você quer ter um monte de estatal, cara, entendeu? O Estado quer gerir um monte de empresa e para botar o quê? Para botar padrinho político, no comando, para botar ministro no conselho para complementar o salário do ministro, entendeu? Entendeu? Aniele Franco e Carlos Lupe, esses especialistas em gestão de empresa, são conselheiros estatais. Devem entender pra cacete de mineração, por exemplo. A gente quer fingir que não tem um problema aí? Podemos fingir. Podemos fingir. Mas estamos fingindo, tá? A presidência precisa existir. E a gente precisa conseguir construir um modelo de previdência que se sustente. Isso não é trivial. Porque eu tô aqui pagando minha contribuição previdenciária no máximo, vou ter o melhor que a melhor aposentadoria que a Previdência Pública Brasileira pode entregar. E como vai ter muito menos gente jovem no mercado de trabalho contribuindo, aí, cara, o Estado vai ter que compensar. O Estado vai compensar. Ele vai me pagar minha boa previdência, minha boa aposentadoria. E ao pagar minha boa aposentadoria, que não é uma grande aposentadoria não, tá? Mas, comparado com o que o brasileiro ganha em média, excelente. Vai faltar para a criança. É uma escolha. As pessoas fazem escolhas. Os eleitores fazem escolhas. Os grupos ideológicos fazem escolhas. É isso. Rafael. Ótimo vídeo, Pedro. Concordo com quase tudo, inclusive que há poucos conservadores nas universidades brasileiras, mas eu acho que isso não é um problema em si. Os concursos são abertos, o Enem é competitivo, conservadores sérios podem entrar e construir conhecimento. Mas esse interesse pela construção de conhecimento é mais ligado à esquerda mesmo e no mundo todo. Na maior parte das universidades do mundo há muito mais progressistas que conservadores, tanto entre professores quanto entre alunos. Essas coisas se repetem. Na maior parte dos centros de economia do mundo, por exemplo, prevalecem pessoas moderadas de centro-centro-esquerda, mas com mais pessoas de centro-direita que as outras ciências sociais. O Brasil que tem um monte de economista heterodoxo, mas essa não é a regra. Vale para outras ciências também, algo que atrai os progressistas para as universidades, que os atrai para a intelectualidade. É muito difícil mudar isso. Cotas para gente de direita não parece que essa desigualdade seja importante. Como não é importante que entre neopentecostais hajam poucos progressistas, por exemplo, ou que no Acre hajam poucos abecedistas. Time aqui de Natal, Rio Grande do Norte, é a vida. Rafael, vamos lá. Primeiro, meio que você já falou, né? Essa coisa de economista heterodoxo é uma coisa muito latino-americana. É muito raro nos centros de economia no mundo que tendem a ser liberais. Estados Unidos, Europa, tal, as escolas de economia tendem a ser liberais. Mas sim, nos Estados Unidos e na Europa, liberais são centro-esquerda. Enfim, depende do país europeu. Mas liberais progressistas costumam ser sem centro-esquerda. Aí se distribuem mais. Quanto ao Enem, você tem toda a razão, mas eu não estava me referindo aos alunos, eu estava me referindo aos professores. E você cometeu um lapso aí, que é o seguinte, você deixou de lembrar que professores passam por concurso público, mas esse concurso público é uma mesa e uma análise de pares. Então são os professores que já estão na universidade que decidem quem entra e quem sai. E esse é um concurso que é impossível para professores nas ciências sociais. Tem uma tendência a serem progressistas, sim? Tem. Não é como é no Brasil, não. Mas tem. E esse é um problema que está sendo percebido em todo mundo, tá? Nas ciências humanas. Que o troço deu uma guinada para a esquerda
que não era assim. E está piorando. Isso posto, eu fiz pós-graduação numa universidade americana, numa universidade de ponta. Essa pós que eu fiz é uma fellowship, como os americanos chamam, em que eu, em essência, passei um ano na universidade estudando o que eu quisesse. Eu me concentrei em duas áreas, em estudar o desenvolvimento do jornalismo na era digital, como é que você faz a transformação digital do jornalismo. E a outra coisa que eu parei para estudar era... Eu estava na Universidade de Stanford. Eu diria que é a melhor universidade americana. O pessoal de Harvard tem dúvidas. Mas é uma universidade de ponta. E a outra coisa que eu estudei foi ciência política. Eu fiz muitos cursos na ciência política. E em Stanford, por exemplo, existem quase que 2 departamentos de ciência política. Você tem um departamento de ciência política e você tem a Hoover Institution, que é uma torre no meio da universidade, que foi doação de um ex-presidente americano, que é neoconservadora. Eu fiz cursos com os caras. Então, o departamento de ciência política de Stanford é liberal progressista. Tem muitos nomes grandes a começar pelo Francis Fukuyama. E a Hoover Institution tem muitos nomes grandes também, neoconservadora. Eu estudei, por exemplo, com a Condoleezza Rice, que era assessora de segurança nacional e depois secretária de Estado do George W. Bush. Quer dizer, é um departamento... Veja, o liberal, quando eu digo que o departamento de ciência política, que é onde eu fiz o grosso dos meus cursos, é liberal, ele é super progressista. Mas é porque os liberais, como não tem socialista nos Estados Unidos quase, os liberais são a esquerda nos Estados Unidos, né? Clinton, Obama. Então, o ponto é, você tem razão. Você tem razão. Existe uma maioria progressista, sim, mas não é porque conservadores não estão procurando. É porque são derrubados. É porque não tem entrada. E não tem entrada porque em quase todo mundo são os professores que já estão dentro que decidem quem entra e eles procuram gente parecida. Agora, em países onde você tem uma quantidade grande de universidades de ponta, o que é diferente do Brasil, bem ou mal você tem a especialização de departamentos. Uma universidade vai ter um departamento melhor de X, outro vai ser de Y. Os departamentos procuram se diferenciar, até por uma questão de concorrência, entendeu? E aqui no Brasil não existe muito... Na economia tem um pouco, mas você tem a Unicamp e você tem a PUC-Rio, né? Mas é um pouco, não é muito. Na economia tem um pouco. Nas ciências sociais, você vai de um departamento para o outro, é muito parecido. Você não tem uma homogeneidade que não é normal. E em algum momento alguém vai ter que se preocupar com isso, tá? Enfim. Luiz Antônio de Faria. Eu queria ler esse comentário por último, porque eu acho que é um comentário precioso. E eu não vou ler o comentário inteiro, não. Mas eu queria ler. Luiz Antônio de Faria, vamos lá. Dória, você é um cara inteligentíssimo, isso é absolutamente nítido para todos aqui na sua audiência. A partir disso, saiba que aqui também tem vida inteligente e não vai aceitar análises rasas. Veja, você simplificou muito a questão da Ucrânia ao julgar o posicionamento da esquerda e do Lula. Não falou nada sobre o absurdo que a OTAN continuar a existir, mesmo com o acordo que acabou com seu nêmesis, o Pacto de Varsóvia. A postura imperialista dos Estados Unidos no último século, que segue sendo perpetrada pela OTAN. O cerco imperialista que a OTAN vem praticando contra a Rússia e cuja peça final desse quebra-cabeça é a entrada da Ucrânia na aliança. O golpe de 2014 na Ucrânia, o batalhão de Azov e a ascensão de Zelensky ao poder, que ganhou notoriedade com discurso fascista e vídeos metralhando congressistas e hoje governa a Ucrânia como um ditador tal qual Putin. O princípio legítimo de autodeterminação dos povos, que vale para quem mora em Luhansk e Donetsk,
E sobre a perspectiva dessas pessoas, a Rússia não invadiu, mas sim libertou tais regiões, visto que, questionadas essas duas regiões em plebiscito, manifestaram seu desejo de não ser mais parte da Ucrânia, tal qual Crimeia. Sabemos que você tem consciência disso e jornalista é do jornalista e dos melhores. Acabei lendo o comentário inteiro. Luiz Antônio, primeiro, tenho certeza de que você é uma pessoa inteligente também. Muito obrigado. De alguma forma, escapa a você a possibilidade de que pessoas inteligentes possam ter leituras muito distintas a respeito de acontecimentos históricos. Porque me parece que o que você está dizendo é que se você é inteligente, você tem que ler exatamente como eu. Porque eu tendo a achar que os plebiscitos organizados pelo Putin na Ucrânia têm o mesmo valor que as eleições realizadas na Venezuela. Nenhum. Nenhum. Você acha o quê? Que o Putin ia invadir, tomar militarmente, aí fazer um plebiscito e deixar que o plebiscito dissesse não, vai embora? Não, cara. Eu não vou entrar no mérito do Zelensky porque não acho relevante. Entendeu? Quem os ucranianos elegem ou deixam de eleger é um problema dos ucranianos. Isso posto, vamos falar de OTAN. O que aconteceu desde a queda do Muro de Berlim? Os Estados Unidos invadiram a Rússia? Os Estados Unidos invadiram algum país na Europa? Não invadiram. A Rússia invadiu. Invadiu a Chechênia, invadiu a Ucrânia, plantou na Bielorrússia um ditador fantoche. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque, invadiram... Imagina, a invasão do Iraque é absurda. Absurda. Um erro estratégico brutal por parte dos neoconservadores americanos. E, independentemente de ter sido um erro estratégico brutal por parte dos neoconservadores americanos, foi baseado em uma mentira, porque não havia armas de destruição em massa no Iraque, e de uma premissa que é um conto de fadas, achar que você vai chegar lá e você vai montar uma democracia. A gente conhece o suficiente sobre como que democracias se organizam para saber que os neoconservadores se baseiam em fantasias. Mas a gente não está falando sobre o Iraque, né? Porque a OTAN não tem nada a ver com o Iraque, não tem nada a ver com o Oriente Médio. O ponto aqui é o seguinte. Faz sentido existir um acordo de mútua defesa na Europa quando você tem um vizinho com armas nucleares que é dado a invadir países próximos? Faz. Eu acho que a OTAN faz sentido. Eu sei que na esquerda as pessoas acham que a OTAN não faz sentido. Mas uma coisa eu te digo, finlandeses, por exemplo, que nunca acharam que fazia sentido entrar na OTAN, decidiram entrar. Desde que a Ucrânia foi invadida, 2 países entraram na OTAN e haverá um terceiro assim que a Ucrânia resolveu o problema da guerra dela. E eu, se eu fosse ucraniano, eu ia querer estar na OTAN. Porque se você está na OTAN, toda a Europa tem imediatamente o compromisso de aparecer em sua defesa caso você seja invadido por um vizinho. Acordos de mútua defesa existem se há necessidade de que existam. Se por acaso os países árabes decidirem fazer um acordo de mútua defesa por conta de invasões americanas, eu vou achar que esse acordo faz sentido. Vou achar. Porque faz, a ameaça existe. Aí todos os países árabes ali, Arábia Saudita, Dubai, Síria, todo mundo vai partir em defesa do invadido pelos Estados Unidos. Eles não querem fazer esse acordo. Agora, os vizinhos da Rússia querem fazer esse acordo. Os vizinhos da Rússia não viram motivo para que o acordo deixasse de existir. E eu concordo com eles que não existe motivo para o acordo deixar de existir. Eu entendo que a esquerda se sinta profundamente
incomodada que exista a organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas o problema é que os europeus acham que ele faz sentido. Os europeus não são contra a existência da OTAN. Nenhum país europeu quer sair da OTAN. Nenhum. E eu, se fosse eles, também não ia querer sair da OTAN. A Rússia é perigosa. Então, eu volto para a questão, aí você mete o Zelensky no meio. Eu acho que é irrelevante se o Zelensky é um ditador ou se não é. Eu acho que é irrelevante se o Zelensky é fascista ou não é, mesmo. A Ucrânia não invadiu ninguém. A Ucrânia foi invadida. E que papo é esse de autodeterminação dos povos? Existe o povo ucraniano, existe o país Ucrânia. Se por um acaso, dentro de uma democracia, um Estado ucraniano votava... Vem cá, se o Rio Grande do Sul quiser se separar do Brasil, tá tudo bem? Se o Acre quiser voltar para a Bolívia, tá tudo bem? A gente tomou o Acre da Bolívia. Tem muito uruguaio que diz que a gente tomou um pedação, e a gente tomou, né? Porque se você pega ali o Tratado de Tordesilhas, os países estão formados, cara. Os países europeus estão formados. Então, o ponto aqui é... Às vezes países querem se separar? Querem, às vezes querem. Mas o que a gente viu foi uma invasão russa à Ucrânia. Plebiscito feito em tempo de guerra, sob baioneta do invasor, não tem valor nenhum em nenhum tribunal que você vai encontrar internacional. Entendeu? Você quer acreditar... Cara, você está acreditando numa fantasia. No mundo real, a OTAN é necessária. Eu sei que a esquerda não gosta disso. I'm sorry. Entendeu? A OTAN, para quem tem como vizinha a Rússia, a OTAN é necessária. A Ucrânia é um país bicultural, por assim dizer. Ela é tanto europeia quanto ela é russa. Ela tem uma cultura russa, sim. E aí um país desses pode ficar entre os dois mundos ou pode escolher um desses mundos. E se em algum momento a Ucrânia quiser se juntar à União Europeia e a União Europeia topar, se em algum momento a Ucrânia quiser se juntar à OTAN e a OTAN topar, isso é problema de quem está na OTAN e de quem escolhe entrar na OTAN. Não é problema de mais ninguém. Ah, mas a Rússia vai se sentir invadida, vai se sentir ameaçada. A Rússia é uma ameaça. A Rússia é uma história de ameaça. A Rússia sempre se deu bem quando foi invadida. E a Rússia sempre invadiu. Sempre invadiu. É a história da Rússia. Tá ali, cara. Enfim, gente. Eu não acho absurdo pessoas de esquerda terem uma leitura da história diferente da minha, não. Eu espero que pessoas de esquerda tenham uma leitura de história diferente de mim, da minha. Como pessoas de direita também vão ter uma leitura de história. Eu tenho uma leitura liberal da história. São leituras. São leituras baseadas em cima de argumentos. Agora, a gente precisa, para sustentar a nossa leitura, ter o argumento. O argumento não pode ser um plebiscito feito à ponta de baioneta. O argumento não pode ser a Ucrânia foi invadida porque a OTAN existe. Entendeu? Não é o contrário. Tem muita coisa para a gente conversar. E aí eu volto para o meu ponto inicial. Eu entendo que pessoas de esquerda pensem desse jeito. A gente vive numa democracia. Democracia você ganha tendo apoio de eleitor. O Brasil está em outro lugar. O brasileiro está em outro lugar. Isso tem de exigir da esquerda uma reformulação de quais são suas crenças.
de perceber que existem crenças da esquerda, como a existência de um estado de bem-estar social, que tem imenso valor para boa parte da sociedade brasileira. Mas se você gasta muito tempo falando sobre um monte de coisa e não gasta tempo falando sobre aquilo que vocês têm em comum com o eleitorado, vai dar errado, vai dar ruim. Como deu agora. E vamos sextar, né? Meio Premium não é só entretenimento, análise e informação. Meio Premium também é educação, conhecimento e aprimoramento profissional. Se você já fez ou pensou em fazer um dos cursos do Meio, essa oferta é a sua cara. Meio Premium mais cursos é o novo plano de assinatura do Meio. Nele, além de conteúdo exclusivo em texto, acesso ao nosso serviço de streaming e uma série de benefícios, você também ganha acesso a todo o acervo de cursos do Meio. Os cursos podem ser acessados facilmente pela interface do Meio Premium, seja por aplicativo ou via browser. Atualmente, são 6 cursos abordando temas como História, Política, Inteligência Artificial e Media Training. Esse número vai crescer conforme os nossos cursos saírem do período de lançamento e entrarem no acervo. Você pode assistir aos cursos quando quiser, onde quiser, utilizando a interface do Meio Premium na TV, computador ou celular. Tudo por R$ 70 por mês. Uma economia enorme quando comparada com o preço de lançamento dos cursos. Aproveite essa oportunidade.